meninas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Menina, Me Conta! O lugar onde dividimos histórias que poderiam ser da sua vida, da minha ou daquela sua amiga que sempre se mete nas maiores confusões. Olha, hoje eu vou contar como um vestido vermelho e uma confissão fora da hora quase acabaram com uma chance incrível de romance. Sabe aquela mistura de comédia e caos? Pois é, fiquem comigo até o final, porque essa história prova que, às vezes, o erro pode ser o melhor começo. Menina, me conta! Meninas, eu preciso contar uma história que parece saída de um filme de comédia romântica, mas eu juro que foi real e aconteceu comigo. Tudo começou quando eu, Isabel, fui convidada para o casamento de uma colega da faculdade. E eu vou ser bem honesta, a gente não éramos super amigas, mas como sempre andávamos ali no mesmo grupo, eu fui convidada também. Agora, o noivo... Ai, o noivo... Ele foi o meu crush durante anos da minha adolescência. Olha, nunca aconteceu nada sério, só uns olhares ali na biblioteca, uns flertes em algumas festas ou outra, mas nenhum de nós tomávamos a decisão, sabe? Enfim, acho que é um daqueles casos que nunca acontecem e que a gente acaba guardando ali no cantinho da mente. E aí, durante todos esses anos, a gente não se falou e nunca nem sequer mencionamos sobre algo que poderia ter acontecido. Eu sempre via o João, o noivo, em algumas festas que íamos ali com o mesmo grupo da faculdade, mas realmente não havia nem olhares e nem nada mais. Ficou lá na adolescência, sabe? Então, assim, claro que eu decidi ir ao casamento. Eu escolhi um vestido vermelho incrível, coloquei um salto alto, um batom com uma maquiagem impecável e eu tenho uma outra coisinha para confessar que vai parecer um pouco imaturo da minha parte. Mas olha, eu fiz essa super produção para mostrar que eu tava maravilhosa, sabe? Vivendo a minha melhor vida. Eu estava solteira, estava feliz, encontrando ali alguns caras. E o primeiro problema apareceu quando eu percebi que, ao chegar no casamento, ninguém, absolutamente ninguém, estava vestido de vermelho. Nem as madrinhas. A decoração era toda branca e dourada. As pessoas estavam com roupas mais clean, sabe? E eu parecia um farol no meio da festa. E eu pensei, como que ninguém avisou isso pra mim no convite? Mas bem, eu decidi ignorar, criar coragem, entrei no casamento e lá pelas tantas, enquanto eu tentava me esconder no fundo da cerimônia, um cara muito gato sentou do meu lado e soltou: olha, se não for você a noiva, a gente deve estar no casamento errado. Eu ri na hora e foi assim que eu conheci o Miguel. Ele era charmoso, engraçado e era sobrinho do pai do noivo. E a conversa ela foi tão boa, tão fluida, sabe? Que quando a festa começou, a gente já estava se divertindo muito. Parecia que eu tinha conhecido o Miguel há muito tempo. Ele me fez dançar, rimos muito e eu comecei a pensar que talvez aquele casamento tivesse sido uma boa ideia. Tudo estava perfeito, até o momento em que eu ultrapassei alguns limites na bebida. Pois é, no meio de uma conversa inocente com o Miguel, eu soltei um comentário que eu realmente não deveria. O Miguel, ele perguntou como que eu conheci os noivos, e eu respondi com aquela voz meio de gente tonta, sabe? Ah,
A Patrícia é uma amiga da faculdade, mas eu conheço mesmo é o João. Na verdade, eu sempre quis dar uns beijos nele. Gente, foi um segundo de descuido, mas a expressão do Miguel mudou completamente. Ele deu aquele sorrisinho amarelo, sabe, meio sem graça, e perguntou: que você queria dar uns beijos no João? E você achou que vir no casamento seria um bom momento para ficar relembrando isso? Gente, eu tentei consertar, eu juro. Na hora eu percebi que eu falei demais. E eu não sei se eu usei o tom errado. A gente fica tonto, né? Você sabe que a gente perde ali a noção das coisas. E eu expliquei pro Miguel que era coisa do passado, que eu não sentia nada pelo João e que eu tava ali como convidada. Mas o Miguel, ele já tinha se fechado completamente. Ele ficou sério e ele logo inventou uma desculpa, sabe, pra se juntar na família que estava um pouco distante de onde a gente estava. Eu vi que era uma desculpa. Eu me juntei a algumas amigas, claro, e começamos a falar da época da adolescência, da faculdade. Somos um grupo bem unido, então sempre sabemos das histórias umas das outras. E eu acho que estava ficando bem divertido, porque eu pude me distrair um pouquinho da situação chata que tinha acabado de acontecer com o Miguel. Até que uma amiga me lembrou um incidente com o estojo que eu tinha na época da escola. E estávamos ali na aula de artes e um garoto, ele deixou aquelas vasilhas pequenas de tinta que usávamos nas aulas cair no meu estojo. E entre gargalhadas de todas as minhas amigas ali, relembrando a história, eu soltei em alto e bom tom: nossa, eu amava tanto ele. E fiz uma carinha de choro, sabe? Minhas amigas me consolaram, claro, rindo. E assim, é claro que eu tava falando do estojo. Mas foi bem na hora que o Miguel chegou e eu percebi que logo ele se retirou novamente. Quando eu fui atrás, ele disse tanta coisa pra mim que vocês não acreditam. Ele disse que eu era uma mulher estranha, que além de ter tido uma queda, né, pelo João, pelo noivo, e falar em voz alta que eu queria ter beijado ele, eu ainda solto o quanto eu amava o João, bem na festa de casamento dele. O Miguel, ele tava super desacreditado da situação. E, assim, entendeu tudo errado, né? Eu acho que ele me viu como aquela garota que não superou, sabe? E claro que isso é sempre um problema, ainda mais porque ele era primo do João. Ai, gente, que confusão. E para explicar para o Miguel que eu estava falando do bendito estojo da aula de artes que um garoto sujou. Gente, eu fiquei arrasada. No dia seguinte, eu ainda me recuperando da vergonha e com uma ressaca moral, eu enviei uma mensagem para o Miguel, porque tínhamos trocado os números de contato antes de toda a situação. E eu tentei explicar novamente tudo o que aconteceu. Eu disse que eu estava sendo honesta, que tinha sido uma boba por ter falado aquilo de uma forma tão casual e que, na verdade, quando eu falava que eu amava ele, eu estava falando do meu estojo. Gente, eu acho que eu me expliquei tanto. Ele demorou alguns dias para responder, mas ele finalmente aceitou se encontrar comigo. E no nosso jantar, eu consegui convencê-lo de que a minha história com o João era um detalhe do passado e que a história do estojo era fato. Até fiz uma amiga minha mandar uma mensagem para ele na brincadeira, falando que a gente estava falando do estojo. E que a gente não tinha tido nada na nossa adolescência, nem se beijado. Enfim. E sabe o que ele me disse? Olha, Isabel, se você me prometer que nunca mais usa vermelho nas festas de família, eu acho que a gente pode tentar de novo. A gente riu e brindou com um bom vinho. E daqui a 42 dias eu me caso com o Miguel. E acreditem, nossas madrinhas vão de vermelho. Hoje em dia, o tal vestido vermelho, ele virou uma piada entre nós. Mas olha, eu acho que foi o melhor erro que eu já cometi. Meninas, que história é essa, Isabel? Que confusão! E o pior que é tão real esse tipo de história, gente. Essas coisas não acontecem só em filme não, viu? E tá aí a lição. Nem todo erro é o fim do mundo.
mundo, viu, meninas? Às vezes uma palavra mal colocada, um vestido que chama atenção demais ou até um crush do passado podem virar parte de uma história muito melhor. E vamos combinar, quem nunca passou por uma confusão dessas, né? Eu, por exemplo, a partir de hoje, vou pensar 2 vezes antes de mencionar qualquer coisa sobre ex-crushes em eventos familiares. E vem cá, meninas, vocês também têm uma história engraçada para contar? Manda pra gente no e-mail meninameconta10@gmail.com e compartilha. Afinal, história boa é aquela que a gente ri até a barriga doer. E melhor ainda, quando compartilhamos com as amigas. Até o próximo episódio, meninas. Beijos!